Oração, entregando esta classe aos cuidados do Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, Pai Santo, Pai queremos no início dessa classe orar agradecidos a Ti pela preciosa oportunidade que nos é dada em estarmos mais uma vez juntos online nesta aula que nos ajuda a encurtar as muitas distâncias que há entre nós. Muito obrigado pela vida, pela saúde, pelas condições que Tu concedeste aos que puderam chegar aqui. Outros não poderão devido ao seu trabalho, alguma situação de família, alguma situação extraordinária, que a tua boa mão seja com estes que estarão impedidos de estarem hoje nesta aula. Deus, e queremos orar também em nome de Jesus pela nação de Israel, que está sofrendo um grande ataque pelo Irã, mas tudo isso não deve nos surpreender, não pode nos surpreender, porque faz parte do panorama profético, faz parte do cumprimento da tua sagrada escritura. Só te peço a Deus que tu despertes a tua igreja na face da terra, que vejo até o momento muito fria, muito indiferente, não está percebendo o que está acontecendo, não está percebendo a gravidade do momento, que o Mestre Jesus está dando sinais claros, que está se aproximando grande momento. Não podemos determinar tempo, dias, semanas ou meses, mas muita coisa ainda, infelizmente, negativa vai acontecer nesse cenário. Mas nós, o povo de Deus, devemos estar preparados, alertas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e estende as tuas poderosas mãos em guardar, abençoar e proteger a tua querida nação Israel. Muito obrigado, Senhor Deus, pela esperança, pela convicção que temos que breve o Senhor Jesus nos levará desta terra antes de que o pior venha. O pior virá, mas nós seremos retirados antes que o pior se abata sobre este planeta Terra. Muito obrigado. Louvamos o teu nome, entregando esta classe aos teus cuidados e desde já te agradecemos no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Perfeito. Entrou o Robert Toledo, super equipado, impossível. Só Steven Jobs, que geralmente, eu segui a biografia dele, andava super equipado, né? E depois disso é o Robert Toledo. Deus abençoe, Robert, pela tua chegada. Seja bem-vindo em nosso meio. Vamos então, meus irmãos. Estamos ainda com a metade da turma, né? Metade da turma ainda não apareceu, mas vamos estar esperando, né? Que, se Deus quiser, apareçam, né? Essa é a nossa esperança. Eu sei que muitos ainda estão agarrados no trabalho, outros com algumas dificuldades de família, mas vamos lá. Meus irmãos, vamos fazer aqui um rápido resuminho do que já falamos, né, na matéria de ética cristã e ministerial, e vamos aqui apresentar os slides que já postamos lá no grupo. Quantos já viram lá no grupo os slides postados? Vamos lá. Quer ter certeza que eu estou falando a mesma língua. Só o Alisson que veio lá no grupo os slides? Meu papai, ninguém mais. Uau! Então eu vou reenviar no grupo. Você procure salvar esses slides, os mesmos slides que eu vou começar a apresentar hoje, porque eles vão ser muito importantes, né? Porque vocês vão usar a apostila e o conteúdo dos slides que vai ajudar vocês a fazerem os exercícios. Porque se vocês não tiverem esses slides salvos, vai dar probleminha, vai dar uma dificuldade enorme, entende? Essa é a razão pela qual eu posto os slides, porque eles são uma segunda fonte de pesquisa, uma segunda fonte de informação, tá bom? Fique tranquilo. Se você não está encontrando, eu vou repostar no final da aula, terminou a aula, eu estarei fazendo a repostagem do grupo de slides, aí vocês salvem, por gentileza, que é para o bem de vocês, perfeito? Vamos lá então fazer um pequeno resuminho do que já falamos na primeira aula, na aula passada, ok? Isto. Este aqui é o conjunto de slides. Quero saber se estão todos visualizando os slides, por gentileza. Obrigado, irmão Gil, irmão Orley, irmão Ricardo. Perfeito. Vamos lá. A ética é a ciência que estuda os deveres do homem no meio da comunidade em que vive. Assim, a ética cristã é a ciência que estuda a conduta e os bons costumes no meio da comunidade cristã.
O ministério pastoral precisa ter uma reação estreita e harmoniosa com a ética referendada, ou seja, ensinada no texto sagrado. Estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta da sociedade. Entretanto, né, porque esses slides foram feitos para trabalharmos com lições de escola bíblica dominical, por isso que eu estou mencionando neste trimestre, mas nestas lições veremos que a ética cristã difere da secular. Está ali o homenzinho com duas balanças. A ética secular fundamenta em valores materialistas e relativistas. Já a ética cristã tem como eixo a palavra de Deus, a revelação divina imutável. É relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. Jesus disse lá em Mateus 5:13 a 16: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Definição geral ou conceito de ética cristã. Já estudamos isso na aula passada, ok? A palavra ética vem de dois termos, um termo no grego e outro no latim. No grego, possui origem no vocábulo ethos, que significa costumes ou hábitos. No latim, o termo corresponde a mos, que quer dizer moral, no sentido de normas ou regras. Devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos, contudo, devemos defini-los separadamente. Ética e moral para a ciência. Ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas, que pode variar de uma cultura para outra. Já falamos isso na aula passada. A ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as sagradas escrituras. Não podemos basear a ética cristã em nenhuma outra fonte senão as escrituras sagradas. Princípios da ética cristã. Procure se lembrar disto. Os princípios ético-cristãos que derivam das escrituras são imutáveis, isto é, não mudam, dependendo da época e da cultura, e são divinos. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, porque têm aplicações universais. Jesus mesmo declarou lá em Mateus 24:35, está aí o texto: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A ética que brota das Sagradas Escrituras é o fundamento da moral de todo seguidor de Jesus Cristo. Por isso, ela é cristã. Isso aqui é somente um pequeno resuminho, já falamos isso na aula passada, não é? Todo obreiro deve ter uma ética, uma linha de conduta e comportamento. Sua ética vai apontar exatamente o seu nível de formação ou de deformação no seu chamado ministerial, né? Essas são as características muito comuns no comportamento de alguns obreiros da obra do Senhor que não têm ética, ou seja, a conduta, a carnalidade e o jogo de poder. Então, os obreiros que não têm ética, nem cristã e nem ministerial, eles terão este comportamento irregular, serão obreiros entregues à contenda, à carnalidade e ao jogo de poder. Esta é a visão panorâmica do ministério no Antigo Testamento, né, que era composto por sumos sacerdotes e sacerdotes comuns. Também destacamos a importância dos levitas. Muita gente, né, nos dias de hoje, né, no meio das igrejas e até nos meios dos líderes, pensam que os levitas unicamente tinham a função de louvor e adoração. Mas a função original dos levitas, já falamos, né? Eles cuidavam das finanças, responsáveis pelo ensino bíblico, organizavam o culto, a liturgia
e tinham a responsabilidade sobre o altar. Então, provavelmente, eles foram os primeiros diáconos lá no Antigo Testamento. Os levitas ganham o encargo de louvoristas e adoradores no reinado do rei Davi, ok? Mas originalmente essas são as 4 vias bíblicas originais do trabalho e da função dos levitas. Só 400 anos depois que eles foram, incorporados ao ministério do louvor e da adoração. Também falamos dos gibeonitas, que de acordo com Josué 9:16 ao 27, foram transformados em servos. Se vocês já leram essa história, os habitantes de Gibeão, uma cidade cananeia, estava ali e eles tinham medo, de serem hostilizados por Josué, e aí eles se vestiram de mendigos, de maltrapilhos, e se aproximaram de Josué, alegando que estariam sendo ameaçados de uma certa forma pelos seus inimigos, mas na verdade eles estavam amedrontados, com os israelitas. Por terem mentido, claro, Josué lhes deu um encargo, uma penalidade. Eles seriam rachadores de lenha e carregadores de águas para toda a vida. Então eles foram transformados em servos. Esdras 2, 41, 65 e o capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas também nos apresentam os porteiros e cantores como parte do ministério do Antigo Testamento. Os netineus também, de acordo com números 31, 47 e Esdras 2, 43, 58, aprendemos que eles foram serventes do templo, foram auxiliares dos levitas, os medianitas dantes exerciam as suas atividades e Moisés transfere para eles a tarefa de proteção do templo. Agora vamos então na nossa página de número 5, página de número 5. Boa noite, irmã Bernadette e irmão Ailson. Paz do Senhor. Irmão Ailson não chegou com boné. Boa Se noite, ele entrasse pastor. com boné, eu pegaria também um boné, porque aí não posso ficar para trás, irmão? Agora, olha a camisa do nosso irmão presbítero Alessandro. Meu Deus! Parece que chegou agora do Havaí. Fala sério. Não. Manda o endereço depois para mim no privado. Por favor, irmão, tô falando sério. Manda no privado. Aonde conseguiu essa camisa? Eu quero alegrar o coração de minha esposa. Ela ama esse tipo de camisa. Eu nem muito, mas para alegrar minha esposa, eu vou comprar uma. Por favor. Depois lá no privado, manda. Pastor, o endereço é tal, então eu vou correr atrás. Aí vou surpreender minha esposa. De onde você tirou isso? Deixa quieto. Deus abençoe. Pode ser, meus irmãos. Sempre tem um servo de Deus que alegra o meu coração, Todos vocês me alegram, mas hoje o irmão Alessandro exagerou um pouco. Hoje o servo de Deus, Alessandro, tem que estar sendo gravado, gente. Vocês sempre me alegram o coração, mas hoje, irmão Alessandro, parabéns, irmão Alessandro, o irmão exagerou um pouquinho, mas valeu a pena. Muito bem. Vamos lá na página 5, glória a Deus, Nós temos que estar... Gente, o mundo está desmoronando com tanta tragédia, com tanta coisa feia. Nós temos que nos alegrar aqui, na presença do Senhor, estudando a sua palavra, A gente tem que descontrair o máximo, Levamos a aula em sério, com certeza, mas não podemos negar os momentos de alegria que nós temos, E esses momentos são proporcionados pelo Espírito Santo e por você, que faz a nossa classe bem diferente em relação a todas as demais, graças a Deus. Página de número 5, por gentileza, estaremos dando continuidade agora ao ministério do Novo Testamento. Está lá, página número 5, o ministério do Novo Testamento. Como a palavra de Deus nos orienta sobre a constituição do ministério do Novo Testamento. Por sua vez, tem características muito bem marcantes e definidas. Se compararmos com o Antigo Testamento, havendo obreiros, claro, que pertençam ao ministério geral e outros que pertençam ao ministério local. De maneira que assim temos 4 grupos. Olha que interessante, Esses são os 4 grupos e quero antecipar-me em dizer
que esses grupos, eles são um pouco variáveis de acordo com as denominações, não é? Por exemplo, as denominações pentecostais, elas têm esses 4 grupos bem claros e bem definidos. As denominações tradicionais, como a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a Igreja Luterana, a Congregação Cristã do Brasil ou a Igreja Congregacional, já não tem essas 4 linhas ou essas 4 hierarquias que aqui nós vamos mencioná-las. Vamos então parte por parte para nós entendermos. Letra A. Ministros do Evangelho separados ou ordenados. São eles pastores e evangelistas. A palavra pastor está definido em Efésios 4:11 e o termo grego é poimen. Evangelistas, evangelistes, aí já encontramos em Atos 21:8, Efésios 4:11, 2 de Timóteo 4:5. Estes são separados em concílios, convenções ou conferências nacionais ou mesmo estaduais, provinciais, distritais ou departamentais, como em alguns países, segundo a característica de sua igreja ou denominação. Interessante. Na Bíblia, nós temos um caso bem curioso de um diácono que foi separado hierarquicamente no ofício como diácono, mas a Bíblia nos mostra que no chamado ministerial, na sua função, foi um evangelista. Vamos ver se algum dos irmãos vão se lembrar quem foi esse Filipe. Parabéns, evangelista Alexandre, o homem está afiado, né? Não tem jeito, né? Se vocês quiserem colocar o pastor de vocês no bolso, vocês estão perdendo tempo. Ele é, como diz o ditado, ele é o cara, he is the guy, né? Estou falando aqui com todo carinho, porque a maioria dos irmãos aqui são de Nagasaki, Hartford. Até estou sentindo falta, né, de alguns irmãos de Hartford, como o nosso diácono Kelso, sua esposa. Na aula passada, eu acredito que eles não puderam vir, hoje já estão pela segunda vez, acredito que estão tendo alguma dificuldade, algum probleminha, mas Deus vai estar na causa. Vamos lá em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo de número 6, só para deixar registrado, né? Não é que não estamos duvidando da abordagem do nosso irmão evangelista Alexandre, mas vamos conferir nas Escrituras. Atos, capítulo 6, versículo de número 5, por gentileza. Atos 6, 5. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então foram 7 candidatos separados ao diaconato. E anote aí, e quem estava na lista, Filipe. Vamos a Atos, capítulo 21. Atos, capítulo de número 21, versículo de número 8. Atos 21, versículo de número 8. Vou aguardar que você chegue lá em Atos 21, 8. Isto, Atos, capítulo 21, versículo de número 8. Todos encontraram, gente? Atos 21, 8? Todos, maravilha. Está escrito. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós com ele chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. 7 o quê? Diáconos. Parece que dá uma confusão, não é verdade? Mas não é uma confusão, é um esclarecimento. Ele foi separado a diácono, lá em Atos 6,5. Mas aqui o chamado ministerial dele, como aprendemos em Efésios 4,11, era de evangelista. Anotou aí? Anotaram aí? Sim, não pode ser esquecido, tá? Felipe, a nível de ofício, foi separado para diácono, mas a nível de função, porque a função está ligada com o chamado ministerial, ou
Então pode ter diácono com chamado pastoral, claro, com a função pastoral. Ele pode não ser reconhecido no ofício de pastor, mas pode ter o chamado ministerial, o dom ministerial de pastor. Parece algo meio confuso, mas não é. Quando você estuda a Sagrada Escritura, você descobre que tem o ofício e a função. O ofício está ligado com o título, com o cargo, com a hierarquia. A função está ligada com o dom ministerial, com o chamado ministerial. Irmã Gleice Kelly, solta, por favor. Pastor, nós temos aqui um exemplo claro, né? Porque Hum, meu irmão, desde novo, ele tinha chamado de pastor. Tanto que mesmo antes dele ser diácono, os adolescentes, que eram tipo, da mesma idade que ele, via ele como pastor, mas por ele fazer a obra, entendeu? Então, assim, desde novo ele já era pastor. sim, sim, conheço muitos disso. Aí chega no tempo de Deus, que com certeza chegará para a glória do nome do Senhor, e nós vamos nos alegrar muito. Nosso evangelista Alexandre será finalmente reconhecido como pastor. Eu sei que ele não está correndo atrás disso, com certeza, pelo pouquinho que eu conheço ele, mas ele tem o chamado. Isso se vê com todas as letras, muito, muito claro. Eu estive com os irmãos aí num fim de semana e vi bem claro, né? Nosso querido evangelista Alexandre, me permite, com todo respeito, meu irmão, o seu chamado é pastoral, não é de evangelista, não. Mas por circunstâncias, né? Do tempo de Deus, que a gente entende isso, né? Que é a circunstância do tempo de Deus. Hoje o irmão é evangelista, mas não vai demorar muito. Não vai demorar muito que o irmão receberá no tempo de Deus o reconhecimento como pastor, e aí teremos a redobrada alegria de dizer pastor Alexandro dos Santos, para a glória do nome do Senhor, porque a glória é para ele, né? O reconhecimento vem da parte dos homens, mas lá no céu já estava escrito que nosso querido irmão Alexandre dos Santos teria, né, o chamado pastoral. Todos estão entendendo, irmãos? Temos que deixar bem claro a diferença de ofício de função. O ofício é o cargo, é o título, é a hierarquia. A função é o chamado ministerial, é o dom ministerial que Deus dá à pessoa a quem ele chama. Vamos aos presbíteros, letra B. A palavra presbítero vem de duas palavrinhas que estão no original do grego do Novo Testamento. Presbiteroi, não é? Porque está no plural, presbiteroi. No grego, tudo que termina com oi quer dizer plural. Se é presbítero, é presbíteros, com S final, mas está presbiteroi porque estamos tratando do plural. Ou a palavra presbíteros, que também é outra palavra no grego, no caso específico do apóstolo Pedro, 1 de Pedro 5:1. A tradução literal de presbíteros quer dizer presbítero maior, ou presbítero administrador, ou presbítero veterano. Vamos lá. Estes, comumente, em algumas igrejas, são separados para o presbitério local, sendo eles considerados oficiais da igreja, também conhecidos em algumas denominações como os anciãos, supervisores ou bispos. A Assembleia de Deus Americana, se vocês não sabem, né? Eu sou membro da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, né? Do Concílio dos Estados Unidos. É muito normal ter pastor e bispo. É um maior do que o outro? Não, é exatamente a mesma coisa. Simplesmente uma separação mera a nível administrativo, né? Tem igrejas que separam bispos, né? E geralmente os bispos são pastores de igrejas locais com congregações. Isso dentro da administração das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Pastores são apenas pastores auxiliares ou de alguns outros ministérios também ligados à Convenção dos Estados Unidos, das Assembleias de Deus. Só para vocês entenderem, certo? Que há uma pequena diferença. Mas o presbítero, na maioria das denominações pentecostais, eles fazem parte do ministério local, ou seja,
eles não têm o reconhecimento nacional e internacional, a menos que se dê, claro, uma carta de recomendação, né? Como eu fui presbítero por alguns anos no Brasil, quando eu viajava para ministrar, eu sempre levava uma carta de recomendação dos meus pastores, né, me recomendando como presbítero da igreja fulano de tal, certo? Que isso é um pouco normal nas denominações pentecostais. Já na igreja presbiteriana, quem já ouviu falar da igreja presbiteriana? Quem já ouviu falar? Isso, o presbítero tem a posição de pastor, e eles que administram a igreja, e são eles que votam pelo pastor, ou seja, eles votam se o pastor segue, se o pastor sai fora. Opa! Porque eles são os administradores da igreja local, né? Essa é a forma que veio a igreja presbiteriana lá do século XVI da Escócia, no Reino Unido da Grã-Bretanha, e foi levado também esse mesmo costume administrativo para o Brasil. Diáconos. A expressão diáconos está lá em Filipenses 1:1, 1 de Timóteo 3:8, 12. Vem da palavra grega diáconos, que quer dizer ministro ou servidor. Só um momentinho, vou interromper aqui, que entraram agora a família Ramalho. Boa noite, irmã Sabrina, Pai do Senhor, me ouve? Estão com o áudio apagado. Quero saber que eles... Pastor, a gente pegou o laptop novo, a gente tá pegando o velho para funcionar a câmera. Oh, perfeito. Então vocês pegaram agora um novo, mas vocês não estavam com um novo antes? Não, a gente tava usando o velho por causa da câmera, que essa câmera não parece que não funciona, não. Oh, que probleminha. Então, o outro tinha um problema na deficiência do som e esse novo tem problema na deficiência do vídeo. Uau! Sim. Ok, procure resolver da melhor maneira possível. Bom que vocês estão aqui. Estão todos A os três gente aí, tá correto? pegando. Sim, a gente tá pegando o velho para poder trocar. Tá bom. O vinho velho parece que às vezes funciona melhor que o vinho novo. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Maravilha que vocês estão aqui conosco. Vamos lá. Agora vem os... Aqui, como já falei, né? Estes, no dia de hoje, os diáconos, em geral, são separados para o diaconato local. Também são considerados oficiais da igreja em algumas denominações. Aí vem os auxiliares. Não existe uma definição ou um termo técnico nos originais do grego no Novo Testamento. Na prática, são os obreiros que executam as mais variadas tarefas em distintas funções, tais como porteiros, introdutores, professores de escola dominical, etc. Então, algumas denominações chamam desses obreiros de auxiliares ou cooperadores. Auxiliares ou cooperadores. Tem ministérios ou denominações que, ao invés de usar o termo auxiliares, usam o termo cooperadores. Dá no mesmo, é apenas uma adaptação segundo a formação da denominação em si. A Igreja Batista usa muito auxiliares, as igrejas pentecostais costumam usar muito a expressão cooperadores. Número 3, a dignidade do ministério. Aqui estamos, né? Entraram ali os nossos irmãos Ramalhos. A dignidade do ministério evangélico. Veja que interessante. Vejamos o termo glória mencionado repetidas vezes contra o ministério em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 7 ao 11. Vamos abrir a nossa Bíblia e ler esse texto. Esse texto é bem interessante. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 7 ao 11. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 7 ao 11. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória, primeira menção da palavra glória, anote aí, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da
glória, segunda menção da palavra glória, no seu rosto, a qual era transitória. Versículo 8. Como não será de maior glória? Terceira menção da palavra glória, o ministério do Espírito. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória. Quarta menção da palavra glória, o ministério da injustiça. Versículo 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Quinta menção da palavra glória, do versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória. Sexta menção. E vamos lá, muito mais é em glória o que permanece. Anotaram? 7 vezes é mencionada a palavra glória. A palavra glória, neste texto, vem do termo grego doxa, que quer dizer beleza ou excelência. No Antigo Testamento é a palavra shekinah, presença em fogo, mas aqui a palavra grega doxa, que quer dizer beleza ou excelência. Isso quer dizer que o obreiro do Senhor é maior, é o maior, ou deveria ser-lo, o instrumento de bênção para a humanidade. Inclusive, irmãos, se você não sabe à luz da Bíblia, os anjos têm interesse em servirem como nós servimos a Deus. Como é que é? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler lá o que diz? Poucos se lembram desse texto. Ele é pouco conhecido. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Hoje, infelizmente, estão faltando aí bastante, praticamente metade da turma não veio. Irmã Elisa, infelizmente, irmão Eronilde, que mais? Irmão Kelson, irmão Leandro Bonjour, vou ver mais da deixa eu ver aqui. Irmão Sebastião também não veio, Sebastião Gabriel, irmã Vanderleia. Então hoje estamos realmente com uma certa defasagem. Deve ser o corre-corre da vida, as dificuldades que infelizmente não tem permitido aos alunos estarem hoje aqui. Mas se Deus quiser, queremos que na próxima aula estaremos todos aqui quase que completos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O que quer dizer esse texto? Que os anjos têm ânsias, têm desejos, não é? De pregarem o Evangelho, como esse direito ou esse privilégio, não direito, esse privilégio foi dado a nós, seres humanos. Então, nós, seres humanos, somos privilegiados, não é verdade? Para a pregação do Evangelho. Mas Deus vai dar esse privilégio. Alô? Deus vai dar esse privilégio no finzinho da grande tribulação para um único anjo. Como é que é? Um anjo de tantos que estão com desejo de pregarem o Evangelho. Olha só que interessante, Deus vai dar a um anjo. Alguém sabia disso ou não? Quase ninguém. Rapaz! Então agora vai ser uma revelação, não minha, da Escritura. Apocalipse capítulo 14. Deus vai dar esse desejo a um anjo. Os anjos já desejam muito pregar o Evangelho, mas Deus vai dar somente a um anjo o privilégio de pregar o Evangelho. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Isso vai acontecer no finalzinho da grande tribulação. E você já pode anotar, né? Para você pegar com essa pergunta ao seu irmão, com todo respeito, até o seu líder. E aí, você sabe que na Bíblia tem um anjo que vai ter o privilégio de pregar o Evangelho. E sabe onde está escrito? Aí deixa
O irmãozinho, a irmãzinha dá a volta com a cabeça, mas você já sabe a resposta. Apocalipse 14, 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o quê? O evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Isso está na segunda parte da tribulação, ou na grande tribulação. No finzinho da grande tribulação, Deus vai dar o privilégio a um único anjo a proclamar o evangelho eterno, que é o mesmo evangelho que nós cremos. Não são três evangelhos. É o tempo do evangelho, o evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. O evangelho da graça é a igreja que está pregando hoje, até o arrebatamento da igreja. O evangelho do reino, depois do arrebatamento da igreja, no tempo da tribulação, quem vai pregar vão ser os judeus, na pessoa das 2 testemunhas e das 144 testemunhas das 12 tribos de Israel. E o evangelho eterno, quem vai ministrar vai ser o quê? Vai ser um anjo, um único anjo, que vai ministrar no finalzinho da grande tribulação. Anotado? Se não anotou, vai ter que voltar no vídeo. Se não anotou, vai ter que voltar no vídeo. Vamos lá, número 4. O que não é ministério evangélico? O que não é, irmãos? O ministério não é profissão e não pouco um cabide de trabalho, como pensam alguns. Alguns pensam que ministério é cabide de trabalho. Não é. Ainda que o texto bíblico é bem claro. Digno é o trabalhador do seu salário. Esse texto se aplica àqueles que vivem 100% do ministério, 100% da obra de Deus. E é digno, irmãos. Tem pastores cujas igrejas têm as devidas condições, podem viver do salário que a igreja lhes proporciona. Um salário à altura, não é verdade? Um salário digno. Esse texto bíblico ele é um pouco mal interpretado ou mal compreendido, né? Digno é o trabalhador do seu salário. Mas, na verdade, alguns entendem de outra maneira. Não, vamos fazer a obra de Deus e vamos cobrar 3, 4, 5 mil dólares por 2 noites de pregação. Não se trata disso, irmãos. O texto bíblico é claro. Digno é o trabalhador do seu salário, né? E esse trabalhador, se você ler com atenção no contexto, se refere àqueles que dependem e que trabalham a tempo completo pela obra de Deus. Letra B, importante isso aqui, ó. O ministério não é hereditário, nem tampouco transferível. Se um pai se dá conta que seu filho possui a vocação e a chamada divina para o ministério, deverá ter a necessária prudência para esperar até que os outros obreiros também vejam a mesma coisa. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, existem igrejas e ministérios que querem empurrar os seus filhos como seus sucessores no pastorado da igreja, mas a coisa não funciona assim, irmãos. O ministério não é uma capitania hereditária, não. Está aqui, eu tenho meu filho e tenho que colocar ele como meu sucessor. Não funciona assim, porque o dono da obra é o Senhor Jesus, e ele que escolhe os seus líderes, ou confirma os seus líderes. Então, transferência de pai para filho, ministerialmente falando, não funciona e não existe. E se existe, não é? Infelizmente, em algumas igrejas é desconhecimento bíblico ou má aplicação das Sagradas Escrituras. Virando para a página 6, letra C. Olha que importante isso aqui. Deus nunca chamou, ou chama ou chamará preguiçosos, vadios ou desocupados espirituais. Uau! Muito pelo contrário, ele chama aqueles que estão trabalhando e se esforçando em fazer a sua obra. Os ociosos, sem a devida chamada divina, tão somente acarretam dores de cabeça e acabam por estorvar a obra de Deus. Quando Deus chamou a Davi, este estava trabalhando.
cuidando das ovelhas de seu pai, como nos ensina o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 11 e 19 e 17 e 15. Mencionemos exemplos de homens a quem Deus os chamou, e no momento de sua chamada os encontrou o quê? Trabalhando. Não estavam, né, deitados numa rede, na sombra, tomando água de coco, de jeito nenhum. Estavam trabalhando. Saul, quando Saul foi chamado, ele cumpriu uma ordem de seu pai, pois estava em busca de suas jumentas extraviadas. Primeiro livro de Samuel 9, 3, 10 e 1 a 16. Gideão, quando malhava o trigo no lagar, Juízes 6, 11 e 12. Eliseu, quando arava o campo, note com quantas juntas de bois ele trabalhava. Uau, trabalhava com uma quantidade enorme de bois. Primeiro livro de Reis 19, 19 e 21. Mateus, quando trabalhava como coletor de impostos, a tradução espanhola, Reina Valera 1960, diz bancos dos tributos públicos, de acordo com Mateus 9:9. Deus chamou Moisés quando trabalhava no deserto, Êxodo 3, 1 a 4. E Jesus chamou os seus primeiros discípulos e depois apóstolos quando pescavam e consertavam redes. Mateus 4, 18, 22. Ei, Deus já te chamou ainda para o ministério? Não, trabalha. Começa a trabalhar. Começa a dedicar-se ao Senhor, sem esperar retorno, sem esperar lucro, sem esperar barganha ou troca-troca. Faça de coração, faça com alegria. A seu tempo, Deus vai confirmar o seu chamado ministerial. Quantos creem que Deus confirma os chamados, irmãos? Quantos creem? Isto. Então trabalhe, meu irmão. Trabalhe sem esperar nada. Trabalhe sem esperar retorno. Trabalhe sem esperar lucro. Trabalhe sem esperar o reconhecimento do homem. Porque Deus é justo e a seu tempo ele traz à tona a necessidade, né, do reconhecimento. O que é ministério? Ministério é dom de Deus, é presente de Deus, é Deus que dá. Ó, presente. Receba aí, Gil, o presente de Deus. É presente, irmãos. E presente muitas vezes é dado sem uma gota de merecimento, não é? Tem pessoas que dizem, eu vou dar esse presente ao irmão Joel porque ele merece. Já viram essa frase? Porque o Joel merece. Mas o presente que Deus dá para o Joel não é porque ele merece, não. É porque Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Aí o Joel ganha todos os presentes que Deus tem para dar, igual ao nosso irmão Ailson. Não, o Ailson é gente boa. Olha a camisa do Ailson, está fazendo competição com a camisa do Alessandro, então o Ailson ganhou do Alessandro. Não sei quem é mais bonito aqui, tá difícil hoje o negócio, hein? Tá uma competição de boné e de camisa que tá complicado. Então, porque a camisa do Ailson é bonitinha, eu vou dar um presentão pro Ailson, vou deixar ele de boca aberta. Não, Deus não faz a distinção por causa da camisa bonita do Ailson ou a camisa bonita do Alessandro. Ele dá o presente por quê? Porque Jesus conquistou já na cruz do Calvário o nosso presente. E graças a Deus por isso, que Deus não nos trata, não nos cuida, não é? Por causa dos nossos méritos, do nosso merecimento. Então anote aí, ministério é presente, é dom de Deus. Qual é a nossa correta atitude com respeito ao nosso próprio ministério? Ministério quer dizer servir. Ok. A Bíblia nos orienta 4 coisas, ou 4 atitudes que são corretas. Honrar o nosso ministério, Romanos 11, 13. Resguardar, ou seja, proteger o nosso ministério, Romanos 12, 7. Dedicação ao nosso ministério, 2 Coríntios 6:3, e cumprir com o nosso ministério, Lucas 1:23, Colossenses 4:17, segunda carta a Timóteo 4:5. Não se esqueçam disso. Olha, essa aqui é a tabuada da atitude do obreiro quanto ao seu próprio ministério. Honrar, resguardar, dedicar-se e cumprir. Anotaram? Honrar, resguardar, dedicar-se e cumprir. Que Deus nos ajude a termos esta correta atitude com respeito ao ministério que Deus nos confiou.
3 aspectos da vida de um obreiro, os quais ele não pode se esquecer. Alô, obreiros! Estou falando aqui com obreiros? Estou falando com um grupão aqui de obreiros, enorme. Meu Pai Celestial. Tem 3 aspectos que eu, começando de mim, e cada um de vocês, não podemos nos esquecer, aspectos importantes da nossa vida. Primeiro, o obreiro deve ser um homem de Deus. O que é ser homem de Deus? 2 de Timóteo 3,17. Vamos lá entender à luz da Bíblia. Lá vai um homem de Deus, Rômulo de Souza. Lá vai um homem de Deus, Ricardo Gomes. Lá vai um homem de Deus, Jonathan Duarte. Mas o que quer dizer isso à luz da Bíblia? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui dá um problema de interpretação, preste atenção. Aqui a palavra perfeito, na tradução como está no grego, ela é um pouquinho diferente. Não se trata da perfeição humana. Anote aqui comigo. Não existe a perfeição humana. Mas peraí, Paulo errou quando escreveu aqui? Não. Na verdade, Paulo não escreveu em português. Aqui foi um probleminha de tradução da parte de Ferreira de Almeida, quando pega a palavra no grego e traduz para o português como perfeito. Mas, na verdade, não é a palavra perfeito no ângulo literal, ao pé da letra. Então, qual seria a correta tradução deste texto? Para que o homem de Deus seja equipado e devidamente equipado na instrução para toda a boa obra. Então, a palavra perfeito aqui vem de uma palavra grega que, traduzida ao pé da letra, quer dizer equipado ou bem equipado. Aí nós entendemos o que é um homem de Deus. Ele é equipado por Deus com seus dons, com o fruto do Espírito Santo, com o conhecimento bíblico, ainda que seja básico, para ele realizar o quê? Toda a boa obra. Eu sei aqui que eu estou falando com homens e mulheres de Deus, não é? Que foram equipados, estão sendo equipados no plano espiritual, no plano ministerial, para fazerem o quê? Toda boa obra. Sem essa preparação básica, sem esse equipamento básico, irmãos, vamos ser sinceros, conseguiríamos fazer alguma coisa na obra do Senhor? Sim ou não? Nada. Então temos que ter esta preparação, ainda que básica. Precisamos ter este equipamento, ainda que bem simples, mas precisamos. Vocês estão aqui nesta escola teológica, para a glória do Senhor, fazendo a parte de vocês em melhor se equiparem, melhor se prepararem. Nosso querido irmão evangelista Alexandre tem motivado a muitos de vocês a terem esta preparação. Por quê? Porque, além de ser bíblico, é óbvio que ele, como o dirigente, o pastor de Hartford e Nagasaki, ele quer ter homens e mulheres também no mesmo nível, na mesma visão, não é? Que coloquem a mão no arado para que todos juntos possam mover-se na mesma direção, não é? Falar a mesma língua, ter o mesmo sentimento, ter a mesma meta e terem as mesmas conclusões. Imagina só se o evangelista Alexandre anda sozinho, ou se o pastor Anderson, lá em Porto São Lúcio, anda sozinho, se não tiver o quê? Obreiros equipados na mesma visão, no mesmo sentimento e no mesmo propósito. Amém, irmãos? Estão me entendendo? Então isso é uma necessidade, não é um luxo estar preparados, equipados para fazermos toda a boa obra. Segunda coisa que um obreiro não pode se esquecer, o obreiro tem que ser um homem de palavra, com base na palavra de Deus. Não pegar o púlpito e começar a contar historiazinhas para fazer o povo cair na risada.
É verdade que há um momento de descontração, mas nós temos que ser prudentes, temos que ser sábios, temos que ser coerentes. Púlpito não é lugar para se contar piadas. Mas, pastor, eu conheço vários pastores, né, que pegam o púlpito só para contar piada. Está errado. Pela ética ministerial, o púlpito é para trazer a mensagem que salva, liberta, transforma, levanta, motiva, que faz a obra para a qual enviou o Espírito Santo a sua palavra. Não estou querendo dizer que você tem que ser um obreiro carrancudo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Não estou dizendo isso. Que você tem que ser aquela múmia imóvel. Há um momento certo para você te dar um sorriso. Há um momento certo para você descontrair-se. Há um momento certo até para você trazer um testemunho ou um toque de humor. Mas púlpito não é lugar para risadas de piadas. Eu fico bastante triste que há pastores, líderes ou pregadores que perderam a visão bíblica da seriedade do púlpito. Alguém aqui está me entendendo, irmãos? É questão de ética, respeito, reverência às coisas de Deus. Então, o obreiro tem que ser um homem de palavra, uma mulher de palavra. O que quer dizer isso? Use o púlpito para trazer a palavra de Deus. Não venha com testemunhos. Pai do Senhor, meus irmãos, quero dizer que a minha vaca acabou de morrer há 10 minutos, pobrezinha, ela foi atropelada. Isso é testemunho. Eu quero dizer que o meu gatinho de estimação, pobrezinho, foi envenenado nessa madrugada. Irmãos, poupe a igreja de testemunhos. Alegre, motive a igreja com testemunhos de fé baseados na palavra de Deus. É falta de ética ocuparmos o púlpito falando de coisas que não vão edificar a congregação. Alguém está me entendendo, gente? É falta de respeito, primeiro a Deus. Segundo, é falta de respeito à própria palavra que está ali diante de mim e de você. E é falta de respeito diante da congregação. Então, ética é muito importante, mas para ter ética temos que aprender esta ética. E graças a Deus, muitos de vocês têm os vossos líderes, os vossos pastores que estão aí, volta e meia, constantemente ensinando conduta, ensinando ética. Nós aqui apenas estamos dando uma rápida pinceladinha em bastante coisa que cada um de vocês com certeza já sabem para o exercício do ministério que Deus vos tem confiado. Terceira coisa que o obreiro não pode se esquecer: o obreiro deve ser, pelo menos, esforçar-se a ser um homem e uma mulher sociável, que se associe, que se integre com a comunidade na qual trabalha, como o próprio Jesus o fez. Tem obreiros, com todo respeito à expressão que eu vou usar agora, parecem bichinhos do mato. Pode ser, pode ser. Uma coisa é ser tímido e outra coisa é ser insociável. Não podemos ser insociáveis. Jesus deu provas que ele foi sociável, ele teve relacionamento com todo tipo de pessoas. Eu entendo que alguns de vocês, eventualmente, podem ser pessoas tímidas, que falam pouco, que se envergonham em falar em público, mas vamos nos esforçar, irmãos, para sermos pessoas sociáveis, não é? Porque isso, queira ou não, marca o testemunho de uma igreja, né? Uma igreja sociável, sobretudo quando vem visitantes, coisa linda, né? Quando vem pessoas visitando pela primeira ou segunda vez nas nossas igrejas, elas sentem aquele calor humano, elas sentem que são importantes na sociabilização. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Está lá na nossa apostila. Jesus enviou seus discípulos de 2 a 2. Isso é um princípio bíblico. E acredite, os mormons seguem esse princípio ao pé da letra. Alguém já viu mormons caminhando na rua? Andam de 2 em 2. Você nunca vai ver o mormon sozinho, individualmente. Sempre de 2 em 2, ou de 4 em 4, ou de 8 em 8.
mas eles começam pelo princípio bíblico, né? De Eclesiastes 4:9. Melhor serem dois do que um. Os primeiros missionários comissionados pelo Senhor Jesus, está lá em Marcos 6:7, saíram de 2 a 2. Jesus ordenou que de 2 a 2 de seus discípulos trouxessem um jumentinho para o seu uso. Marcos 11:1-2. O obreiro, sem dúvida, não pode e não deve descuidar-se da sua ética social e ministerial. Paulo ensina em 1 de Timóteo 3:6, 15 e 16. A reputação moral do obreiro deve ser uma irrepreensível. Tito 1:6-7. Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e responder-me o significado prático da palavra irrepreensível. Vamos lá. Qualquer um de Que vocês. não tenha o que repreender, né? Que seja sem nada que tenha para repreender ele. Que não tenha o que repreender. Corretíssimo, nosso evangelista Alexandro. Alguém mais gostaria de dar uma definição do que entende por irrepreensível? Não faça chover no molhado, por favor. Tem uma conduta impecável. Repita, por favor, que houve uma falha no seu áudio, irmã Gleice Kelly. Repita, por favor. Que tem uma conduta impecável. Que tenha uma conduta impecável. Alguém mais? O que você entende por irrepreensível? Corretíssimo. A definição dela também foi correta. O que você entende por irrepreensível? Por exemplo, o Arthur, nosso irmão Arthur, né? Arthur Xavier, tem uma conduta irrepreensível. Meu Deus, eu sei que ele tem. Eu não conheço ele, não convivo com ele, mas eu creio por fé que ele tem. Desculpe, Arthur. É só um exemplo, mas eu sei que o irmão tem. Vamos lá, irrepreensível. Como é que você define em curtinhas palavras? Impecável, que não tem o que repreender, mas tem uma definição que talvez não está vindo à memória de vocês. E dá bom exemplo? Essa seria uma consequência, um resultado. E dá bom testemunho. Também um resultado, uma consequência. Mas eu acredito que, infelizmente, alguns de vocês não conhecem o significado literal de irrepreensível. Podem anotar em algum lugar aí? O Que não dá significado margem para ser literal. repreendido? Como? Que não dá margem para ser repreendido? Irmão, já foi falado, o irmão já choveu num olhado. Ah, tá. Já copiou o seu pastor. Não, Anote escutei. aí. Irrepreensível, que não tem mancha a ser encontrada. Esse é o significado literal da palavra grega para irrepreensível. Eu já tinha Que ouvido essa definição, só tinha fugido da memória. Isto, eu tinha certeza que alguns de vocês já ouviram essa definição. Esse é o significado literal da palavra grega que é traduzida por irrepreensível em português, que não tem mancha a ser encontrada. Então, uma pessoa irrepreensível, ela não tem nenhum tipo de mancha, que alguém pode dizer, caramba, eu tenho essa mancha, eu tenho essa mancha, eu tenho essa mancha. Não, ela é totalmente, como diz no inglês, spotless, sem mancha para ser apontada. É isso que Deus quer. Não que sejamos perfeitos, porque todos somos falhos e imperfeitos, mas na conduta moral e espiritual, que cada um de nós possamos ser irrepreensíveis, ou seja, sem mancha a qual ser detectada. O alcance do ministério de um obreiro abrange o passado, o presente e o futuro. Preste atenção. Deus perdoa os nossos pecados do passado? Perdoa. Ele perdoa os pecados de hoje, do nosso presente? Perdoa. Ele está disposto a perdoar os pecados que ainda vamos cometer no futuro? Perdoa. Mas observe que a conduta de um obreiro, ela fala muito. Imagine um obreiro que teve uma má conduta, um mau testemunho no passado. Eu tenho observado aqui, não vou entrar em detalhes para não gerar nenhum tipo de constrangimento. Eu já conheci ao longo dos 24 anos que eu estou na América, no Brasil com certeza existe, mas eu nunca constatei ao vivo e a cores um exemplo que eu vou colocar aqui para os irmãos. Eu já conheci 2 pastores
ao longo dos 24 anos que eu estou nesse país, que infelizmente tinham um passado estranho. Saíram de um estado porque cometeram vários desvios de conduta moral em certo determinado lugar, e aí o que eles fazem? Eles desaparecem dali e vão para uma outra cidade, para um outro estado, bem longe, e aí decidem começar um ministério ali. Eu vou para um lugar onde ninguém me conhece e ninguém vai saber do meu passado. Ele pensa que é assim, porque o passado, cedo ou tarde, irmãos, Deus traz à luz. Não adianta a gente esconder o nosso passado. Se ele tem algo duvidoso, não adianta. Irmãos, alguém está me entendendo? Tem um obreiro que se ilude. Não, eu fiz a mancada ali atrás, eu vou sair fora, vou cruzar, vou sair da Califórnia para Massachusetts e ninguém vai saber a mancada que eu fiz lá na Califórnia. Engano seu. Com o passar do tempo, infelizmente, não digo todos, mas algumas pessoas, porque o homem não perdoa, essa é a verdade. Deus perdoa quando a pessoa sinceramente se arrepende, deixa o ato errado para trás, mas as pessoas, infelizmente, não perdoam, né? Vou dar um exemplo, não quero ir muito a fundo por uma questão de ética. Pastores que, infelizmente, né, estão envolvidos com problemas morais, problemas de pornografia, problemas de adultério, podem se arrepender. Deus perdoa a partir do momento que se arrependam. Mas que cabedal moral, que calibre moral, que moral eles vão ter para continuar pastoreando igreja? É muito complicado, porque deixaram de ser exemplo, deixaram de ser referência. Deus perdoa, perdoa, não tenho dúvida com respeito a isso. Mas insistir em estar à frente de um ministério, de uma congregação, as pessoas vão se lembrar. Mas peraí, não foi esse que adulterou lá atrás? Não foi esse que esteve envolvido com pecado de pornografia? Como é que ele que tem? Ele quer ter moral hoje aqui na frente com o pastor de igreja. Alguém vai dizer, não se trata que a igreja não o perdoou. Eu tenho certeza que quando uma igreja é madura, ela vai perdoar o obreiro envolvido nesse tipo de pecado. Mas se é uma igreja bíblica, que tem consciência bíblica, ela vai entender, peraí, já não tem mais espaço para esse obreiro exercer a sua função pastoral, por quê? Porque ele já está destituído de uma moral básica para continuar fazendo. Não se assuste, tem vários pastores na América que fazem isso, ou seja, fizeram lá atrás, receberam o perdão de Deus e até da igreja, mas insistem em estar na frente de igrejas. Isso traz problemas no futuro. Irmão Joel, abre o seu áudio que está fechado, por gentileza. Pastor, esses dias eu estava conversando com o pai, me mandou uma mensagem, e ele gostava dos ensinamentos de uma pessoa do Brasil, uma pessoa muito inteligente, né, bíblica. Sim. Aí foi preso por pedofilia. Aí o pai ficou, meu Deus, meu filho, onde nós estamos? Como nós estamos vivendo? E foi esse ano, foi preso. E ele gostava dos ensinamentos da pessoa, muito na parte bíblica, né? E infelizmente agora caiu na mídia e o cara caiu, né? Tipo assim, aí agora a moral dele despencou, né? Acabou. Estamos vivendo dias dessa natureza, irmão Joel, e daí para pior. Mas temos que olhar para Jesus, né? Só para Jesus, porque se a gente for olhar para o homem, a Bíblia diz, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Evangelista Alexandre, por gentileza, abra o seu áudio. Pastor, o que o senhor está falando é tão interessante e ao mesmo tempo importante que eu tive experiência aqui na América mesmo. Eu comecei a pastorear aqui em Naugatac e conversando com os irmãos, conversa vai, um membro da nossa igreja tem parente que é do meu bairro, que me conhece. Olha só, mundo pequeno. Tá, eu conheci ele, ele é da Assembleia, minha mãe era da Assembleia lá com ele, uma bênção, para a glória de Deus. Aí eu até comentei com a minha esposa, comentei com eles na época, assim, imagina se eu fosse um porqueira, tivesse todo atribulado lá e viesse para cá, igual o senhor falou, muitos vêm de outro estado, todo atribulado, achando que está escondendo. Primeiro, de Deus ninguém se esconde, e o mundo é muito pequeno, né? Então a gente tem que ter um caráter ilibado, não pode ter mancha, porque a última vai ter alguém que conhece a gente, ou alguém que
que é parente, alguma coisa vai refletir na gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quem está na frente. Eu tive um pastor, vice-presidente do nosso campo em Patinga, pastor Jaci Augusto, um grande homem de Deus. Ele disse para mim uma certa feita na casa dele que a vida do obreiro é como um cristal. Depois que quebra, nunca mais é a mesma coisa. Pode pegar os caquinhos, tentar colocar, encaixar, mas nunca mais é igual. É igual uma bolsa de penas. Não sei se eu, quando era criança, eu gostava muito de brincar com bolsa, que minha avó, ela criava muitas galinhas, tinha um galinheiro enorme. Eu gostava muito de pegar as penas e encher uma bolsa. Eu desafiava o meu primo, vamos soltar essas penas e vamos tentar recolhê-las. Aí batia um ventão. Meu primo ficava indignado. Por quê? Porque não conseguia recolher as penas. É algo parecido, irmãos. Tenta recolher uma bolsa de penas quando você abre e lança ao vento. É quase impossível. É a mesma alegação, ou a mesma comparação ou ilustração que o evangelista Alexandro está aqui nos colocando, né? A vida de um obreiro é como uma placa de cristal. Quando quebra, para você pegar os caquinhos e colocar tudo de volta, é quase impossível. Então, o que falou, até o pastor Anderson falou agora há pouquinho sobre a questão do testemunho. Irmãos, temos que lutar desesperadamente para manter o nosso testemunho irrepreensível. Olha, você pode se tornar uma pessoa importante, famosa, conhecida, até rica material e financeiramente. Mas existe um bem que não tem preço, não tem preço, e custa você ganhar, que é o bem do testemunho, é o bem mais caro que eu e você temos. Ele vale mais do que 80 barras de ouro juntas, porque não tem preço, irmãos. O nosso testemunho tem o poder de levantar ou de arrebentar com tudo. O nosso testemunho pode ser um exemplo para todos ou pode ser uma vergonha para todos. Que o Senhor Deus nos ajude, irmãos. Não somos melhores do que ninguém. Nos ajude a lutarmos por um testemunho que agrade ao coração de Deus. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Vamos lutar por termos um testemunho que agrade o coração de Deus. O número 9, lá na nossa apostila, alguns males de alguns obreiros com respeito à igreja. Faz-se necessário, portanto, para que bem entendamos esse item, ler os seguintes textos bíblicos. Não vamos ler agora porque vai tomar um pouquinho de tempo, eu sugiro que você leia esses textos. De Jeremias 6,13, Jeremias 10,21, Jeremias 56, Ezequiel 34,2, Oséias 4,6, Zacarias 11,17, Malaquias 3,11 e Filipenses 3,2. Toma um tempinho essa semana para ler esses textos, eles são importantíssimos e vão nos ensinar a entendermos que existem males de alguns obreiros com respeito à igreja. Aí nós aqui montamos uma listinha. Quais são esses obreiros problemáticos? Esses obreiros que dão dores de cabeça nas nossas igrejas. Vou aqui dar a lista. Obreiros parasitas, obreiros desordenados, obreiros mercenários, obreiros doutrinariamente liberais, obreiros divisionistas, obreiros mentirosos e obreiros ambiciosos. Pastor, o senhor entregou o jogo, entregou o ouro ao bandido. Não. Esses obreiros, abra o zoinho, esses obreiros são perigosíssimos no meio das nossas igrejas. Eu já tenho certeza que você já viu um deles, ou dois deles, ou três deles, ou quatro deles. Geralmente eles passam de vez em quando nas nossas igrejas. Alguns deles estão instalados disfarçadamente por um certo tempo, né? Porque Deus traz tudo à luz. O que está disfarçado vem à luz. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui à luz da ética ministerial. Obreiros parasitas, quem são eles? De acordo com Tito, capítulo 2, versos 7 ao 12, são os obreiros de características negativas. Eles não têm nenhum preparo ou nenhuma chamada divina. Os parasitas nada fazem. Tudo exigem de todos, tira proveito. Já ouviu? Já chegou a conhecer esse tipo de obreiro? Não precisa dizer, eu já conheci. E conheço, infelizmente, né? Obreiros parasitas. Eles não fazem nada. Tudo exigem e são os primeiros a cobrarem.
e tiram proveito de tudo e de todos. Obreiros desordenados, letra B. Olha só, não gostam muito de trabalhar, mas dá muito trabalho ao pastor e ao ministério. Amam agir no improviso, sempre gostam de trabalhar à última hora. Se deu na cabeça, fez. Não, 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 não. As coisas de Deus precisam trabalhar com organização. Pastor, peraí, então é contra a ética ministerial trabalhar no improviso? 100%. Ah, pastor, mas o meu tempo de trabalho é muito grande, eu não tenho tempo de me preparar, então tem uma coisa errada. Aprendemos a sermos organizados com os nossos trabalhos materiais. É verdade ou não? Somos muito organizados com o nosso trabalho material, porque se não formos, nós perdemos o salário do dia, não é verdade? Ou não? Ou estou enganado? Se nós não somos suficientemente organizados no nosso trabalho material, nós vamos perder o salário do dia, da semana, ou até mesmo perdermos o nosso trabalho. Então, nós somos obrigados a sermos o mais organizados e éticos possíveis. Aí eu pergunto, por que não termos a mesma ética, o mesmo cuidado e a mesma organização quando trabalhamos para o Senhor? Mas eu não sou assalariado da igreja. Mas quem te disse que para você ser assalariado, você precisa ser disciplinado? Não, os assalariados com maior razão, porque eles são cobrados pela igreja. Mas mais ainda, quem é voluntário. Quem trabalha, se não for pelo salário, trabalha pelo amor. Alô? Alguém está me entendendo, gente? Deus primeiramente nos chamou para trabalhar por amor a Ele. É o chamado voluntário. E o peso do voluntário é maior do que o peso do assalariado. Porque o assalariado sabe, se ele não fizer, ele não ganha. Mas e o voluntário? O voluntário está demonstrando que ama, que obedece e que quer fazer o melhor em prol do reino de Deus. Mas os obreiros desordenados não gostam de organização, eles gostam do improviso. Mas são os primeiros a criticar todo e qualquer trabalho organizado. Complicar é o lema desses obreiros e simplificar é o seu grande inimigo. Conhece alguns deles? Não precisa me falar, não. Eu sei que você conhece. 2 de Timóteo 3, 2 ao 10 fala, né, desses obreiros desordenados. Tem ainda os mercenários. Trabalham tão somente visando o lucro pessoal, seja financeiro, moral, espiritual. Trabalham tão somente na base da troca e das barganhas. 1 de Pedro 5, 2, 3. Alô, pastor, aqui é o cantor fulano de tal, tudo bem, tudo bem. Olha, estou com a minha agenda vazia, posso ir na sua igreja? Sábado e domingo tem culto? Tem, meu filho. Posso ir? Maravilha, venha. Só que tem um problema, pastor. Meu cachê é de $5.000. Como é que é? Repete, meu filho. O meu cachê é de 5 mil. Pelos 2 dias, sim, senhor. Eu sou o cara. Eu vendo CD para mais de metro. Obrigado, a paz do Senhor. Pum. Irmãos, está vendo hoje um assalto à mão armada. Cantores que se valem da sua fama, da sua celebridade, assaltando igrejas com cachês multimilionários, de 5 mil para cima, para cantarem 2 dias, 25 minutos cada dia. A pessoa, você ganhar em 50 minutos de cantar, você ganhar $5.000? Pastor, que maravilha coisa nenhuma. A obra de Deus, infelizmente, está passando por esse processo e estão confundindo aquele texto que eu acabei de mencionar. Digno é o trabalhador do seu salário. Não quer dizer que o pastor de um ministério, de uma igreja, não deva honrar um cantor, um pastor, um missionário ou missionária que vai ministrar a palavra, mas tudo com equilíbrio, tudo dentro dos seus conformes, não é? Infelizmente hoje é muito normal alguns ministérios, quando convidam alguém, perguntar quanto é que o senhor cobra? Quando eu ministro muito fora e me pergunta quanto é que o senhor cobra, eu tenho que rir. Eu cobrar? Peraí, tem que ser louco. Não, pastor, a maioria põe preço. Não, misericórdia. Se quiser
dá só minha passagem, minha alimentação, estou feliz da vida para me deslocar até você. Se não me quiser dar nada, tá tudo bem. Se você quiser dar algo, faça o que Deus colocar no seu coração. Mas eu não sou doido, não sou, eu ainda sou da moda antiga, ainda funciona a moda antiga. Caramba, eu não vou ficar colocando preço porque isso é coisa de mercenário. Pastor, então, o cantor, o pregador que coloca preço quando é convidado à luz da Bíblia, ele é um mercenário? 100%, não tem medo de errar. É um mercenário, está negociando, trocando, colocando preço no dom que Deus lhe tem confiado. Alguém está me entendendo, irmãos? Não é Ô, pastor, errado. Sim, senhor. ô, pastor, mas isso aí desses cantores vindo na igreja das pessoas, isso é culpa nossa. Desse, Opa! de quem aceita. Opa! Porque, querendo ou não, já me fizeram convite aqui de uma cantora, ofereceram para mim vir aqui. Quando falou o preço, eu logo cortei, entendeu? Eu logo cortei. Aqui, não. Se quiser vir voluntariamente, eu sei que tem os gastos, tem essas coisas, a gente honra a pessoa. Com Mas a certeza. culpa maior é de quem chama ele, de quem Concordo aceita plenamente com ele. o pastor Anderson. Porque A a partir do culpa, momento que fechar as portas para eles, eles vão ter que ou baixar lá embaixo para ver onde é que Deus quer que faz com eles, ou então voltar para o normal, exato, entendeu? exato. Concordo plenamente com o Porque, senhor, entende? infelizmente, a culpa maior é a maioria das igrejas, porque eles querem a igreja lotada. Mas a maioria dessas igrejas que faz isso é a igreja que está buscando recursos também, né? Eles, Exatíssimo. eles Eu querem. quando eu morei, quando eu morei na área de Boston, ali tem igrejas enormes, né, de 300, 400, 500, 800, 900 pessoas. E eu trabalhei no ministério, não vou por ética mencionar, tinha mais de 600 membros. E geralmente esses cantores que o senhor acabou de mencionar, pastor Anderson, pregadores, pediam cachês enormes. Aí se reunia o ministério e o ministério colocava de acordo. Só dois obreiros que eram contra, eu e mais um presbítero. Não, não aceitamos isso. E o pastor ficava bravo. Por que vocês estão se colocando contra? Pastor, nós estamos alimentando um vício, um círculo vicioso. Sabe que o pastor da igreja, não vou dizer nome por ética, né? Disse não. Essa missionária aí, né? Ela atrai o povão, certo? Nós estamos aqui com quanto? 650 membros? Só ela vai dar mais de 15 mil dólares de entradas. Olha, porque a pessoa dela já vai encher as nossas arcas. Nosso caixa vai lá nas nuvens. Então, nada mais que justo dar para ela 5 mil dos 15 mil que nós vamos levantar. Meu Deus, que é isso? A mim, quando comecei a ouvir isso, me trazia um pouco de angústia. Falei, que é isso? Eu nunca me escandalizei, mas eu me angustiava. Até que, claro, eu deixei de trabalhar com esse ministério, porque tinha uma visão, somente financeira. Então, pastor Anderson, é verdade. A culpa são dos pastores que estão alimentando este círculo vicioso. E geralmente são de mega igrejas que estão negociando. Aí começa a pensar, não, esse cantor, essa cantora, esse pregador vai me dar muitas entradas. Então, se eu abrir mão de 3, 4 mil dólares, não vai significar nada. Porque Deus tem misericórdia, né, desses ministérios que só se preocupam com isso e não com a salvação de almas. E isso é triste Porque demais. eles falaram comigo assim: eu vou lotar a sua igreja. Eu falei assim, irmão, não estou procurando igreja cheia. Eu estou procurando igreja sarada, para tratar do povo. Quem encher e ir embora Yes. depois, para mim não faz diferença, entendeu? Aí está. É como querer encher um estádio de futebol, acaba o jogo e acabou. E Vai o povo todo vai mundo voltar embora, depois? acabou, né? Não volta mais. Mas, Sabrina, Essas pessoas que geralmente vêm também, pastor, chega o finalzinho do que eles vieram fazer, eles não oram por ninguém, eles não querem saber, eles querem pegar e ir embora. Eu estive numa conferência agora e teve um cantor, veio também do Brasil, então eles sempre fazem aí em Boston. Ele fez a agenda dele e aí tinha uma outra pregadora e ela pediu assim, por favor, toca enquanto eu vou pregar. Aí ele falou assim, eu não. A banda, se quiserem, fiquem. Que não era dele, mas estava com ele. Mas eu não vou ficar. Eu só uau, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, uau, se tivesse chamado o povo da igreja que toca ou ministra, não ia ter levado uma dessa. Porque às vezes a gente uau. engrandece tanto essas pessoas e o cara tava lá com um tênis da Gucci, uma bolsa cara
E, tipo assim, ele estava ali para só cumprir literalmente uma agenda. Ele não estava nem aí para o povo, ele não estava nem aí para o Espírito Santo, que é de Deus, é o povo de Deus. E, assim, eu olhei aquilo e falei, por isso que não, assim, não tem como você trazer alguém de fora sem você conhecer um pouco, porque é muito melhor você treinar alguém da casa que anda com você, que você vê todo dia, diariamente, e você vê o tanto que a pessoa está se doando para o Senhor, do que você chamar alguém só para estar ali porque canta ou toca ou ministra bem. Não, toda vez que a gente às vezes pensa em chamar alguém assim, Deus parece que mostra algo para a gente falar assim, não faz isso. E não é porque a gente não quer, porque realmente Deus não está deixando. E esse cantor lá, eu voltei e falei para o Anderson, eu falei, nossa, não tem como chamar, é melhor realmente treinar os da casa e fazer com que o Senhor levante eles num evangelho genuíno e entenda que a obra é do Senhor, que o talento é do Senhor, porque as pessoas, a igreja, na verdade, ela está se prostituindo. Nós Yeah, estamos yeah. numa época que a prostituição dentro da igreja, ela está simplesmente acontecendo, né, a troca de nada, né? A Tá troca muito da perda da difícil. salvação, na verdade. Exato. Hoje está muito difícil, com todo respeito, eu digo isso, endossando as palavras do pastor Anderson e da nossa irmã Sabrina, está muito difícil quem devemos convidar para estar nos nossos púlpitos. É como nossa irmã Sabrina falou, tem que se conhecer um pouco essa pessoa, ou bastante bem. Porque às vezes a pessoa, mesmo que você conhece, pode ser uma caixinha de surpresas. E ali no púlpito te dá uma surpresa decepcionante aos extremos. Não estou querendo generalizar ou deixar que os irmãos fiquem amedrontados. Ei, meu Deus, não posso convidar ninguém. Você pode, desde que você tenha a segurança e a certeza que não vai dar essa surpresa de última hora e nem essa mancada para trazer o quê? Escândalos e problemas para a obra de Deus. E um evangelista Alexandre. Ô, pastor, aproveitando o ensejo do pastor Anderson aí, da pastora Sabrina, infelizmente, o que mais a gente vê é isso mesmo. Esses pregadores renomados, cantores renomados, que vêm para encher a igreja, mas quando eu conheço alguns, né, não pode citar nome, né, devido à ética, que Com quando certeza. para encher a igreja lota, traz esses caras, traz aí, põe cartaz, põe vídeo, mas se você vai na escola dominical, não tem ninguém. Você vai no culto de ensino, culto de doutrina, não tem ninguém. Então a igreja, eu sempre falo em Nogatac, em Hack, a igreja não se mede em tempo de festa, não se mede no culto de domingo, mas se mede na escola bíblica dominical, nas orações e no estudo bíblico. Aí você vê que é uma igreja Yes. sarada. Infelizmente, Yes. as igrejas estão inchadas. Os pastores trazem pessoas para atrair público. Aqui onde eu moro tem algumas que fazem isso. Aí o povo fala, a igreja foi ter uma bênção. Lota. Lota quando? Quando vem um cantor que tem um nome no mercado gospel, porque quando você vai na escola dominical, às vezes até o próprio pastor não frequenta a escola dominical. É uma vergonha. Obreiro, pastores, líderes que não frequentam a escola bíblica dominical. Se a igreja tem, ele não serve para ser líder, não serve para ser obreiro. Por quê? Porque o líder ele tem que ser o primeiro, tem que dar exemplo. Se eu falo para orar e não oro, se eu mando pregar e não prego, se eu falo para ensinar e não ensino, eu estou dando mau testemunho, eu estou sendo repreensível. E a Bíblia já ensina que nós temos que ser irrepreensíveis. Então, infelizmente, e o que o pastor falou é muito sério, é nós mesmos que alimentamos esse tipo de gente, nós mesmos que fazemos esse ciclo vicioso continuar. Se nós começarmos a fechar nossas portas, por isso que eu trabalho aqui na nossa igreja, pela misericórdia de Deus, os da casa. Eu honro os da casa. Por quê? Porque eles eu conheço, eu sei da índole deles, eu sei do caráter deles, eles estão continuamente conosco e a gente conhece o testemunho deles. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os dias que estamos vivendo são altamente perigosos. Vamos avançar mais 2 pontos, porque eu tenho que corrigir. Lembra-se que nós vamos corrigir as questões de 1 a 10 dos nossos exercícios. Vamos então entrar agora no ponto D e no ponto E. Vamos deixar o ponto F e G para a próxima aula, para que o tempo não fique muito excessivo no dia de hoje. Obreiros doutrinariamente liberais. Eita, esse é complicado. Para eles tudo é bom. Vale tudo, nada é proibido, nada é pecado. Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, e Judas, do versículo 4
ao versículo 10. Conhece esse tipo de obreiros? Não precisa me dizer, não. Eu tenho certeza que você conhece. Obreiros que dizem, não tem nada a ver. Pode ser, pode à vontade. Deus gosta assim. Peraí, isso é doutrinariamente liberais. E esses obreiros são perigosos dentro da área de influência das nossas vidas e até mesmo das nossas igrejas. Divisionistas. Apreciam a dividir o rebanho com opiniões. Eles começam dando opiniões. Mas, pastor, é pecado dar opinião? Não. Pecado não é dar opinião. Pecado e problemático é impor, querer impor uma opinião. Aí é diferente. Todos aqui somos maduros, adultos, e todos temos o quê? Opiniões diferentes. Mas não me dá o direito de impor aqui a minha opinião. O irmão Gil não tem o direito, biblicamente falando, de impor opinião. Nenhum de nós aqui temos o direito de impor. Expor é uma coisa, impor é outra coisa. Mas os obreiros divisionistas são especialistas em impor as suas opiniões. Eles começam assim, mais tarde com estranhas ideias. Então eles começam, é um trabalho psicológico bem montado. Percebam bem, os divisionistas, eles não são bobinhos, não. Eles vão trabalhando a banho-maria e vão trabalhando a longo prazo. Eles são super pacientes, começam impondo com opiniões. Depois apresentam ideias estranhas. Depois que o terreno está preparado com a imposição das suas opiniões e das ideias estranhas, semeiam contenda, semeiam crítica e semeiam insatisfação. Olha que ordem interessante. E, por fim, causam intrincadas polêmicas, jogando uns contra os outros. Aí vem aquele obreiro que diz, pastor, nunca me deu oportunidade. Eu vou para aquele ministério, porque aquele ministério vai me dar oportunidade e vai fazer melhor. Vai me reconhecer como obreiro. Aí vai lá para outro ministério e consagrar do zero para evangelista ou para pastor. Irmãos, cuidado. Eu creio que vocês já viram esse tipo de pessoas, né, que querem ganhar ibope, aplauso, querem aparecer. Eles não querem deixar Cristo aparecer. É muito normal, infelizmente, dos obreiros divisionistas. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos bom olho espiritual para detectarmos esse tipo de obreiros. Não estou dizendo que devemos expulsá-los do nosso meio, mas devemos trabalhar com eles, né, com redobrada vigilância e com carinho e amor de Deus, para ver se Deus, claro, e Deus é misericordioso em quebrantá-los, em dar arrependimento, em trazer a eles a consciência que estão no caminho errado. Mas aí temos que ter a devida paciência, mas vai chegar num ponto que eles terão que tomar um posicionamento ao arrependimento e à transformação, porque do contrário, aí Deus vai trabalhar em tirá-los do meio antes que tragam danos para a obra do Senhor. Amém? Próxima aula, então, nós vamos continuar com a F e a G. Obreiros mentirosos e obreiros ambiciosos. Obreiros mentirosos e obreiros mentirosos. Próxima aula será o dia 8 de outubro. Já havia deixado um áudio para vocês anteriormente, na parte finalzinho do dia de amanhã, perto talvez deste horário, eu já estarei enviando no individual, no pessoal, né, do WhatsApp de cada um de vocês, já o resultado da prova da última matéria que fiquei devendo aos irmãos, né? Nós estamos com algumas inconveniências, mas nós vamos no dia de amanhã, que é o nosso dia off, a gente já vai estar resolvendo esta situação. Então, próxima aula, letra F, G e dando a continuação. Vamos aos exercícios lá no finalzinho da apostila, por favor. Faço votos que vocês tenham aberto a apostila nessa semana e já começado a responder. Vamos da questão 1 à questão 10. Assinale com o C para definir a alternativa certa e a alternativa errada.
Número 1. Todos aí estão ligados com os exercícios? Vamos lá, vou esperar, estou vendo aqui que alguns ainda estão remando para chegar lá na paginazinha final. Vamos lá, vamos dar um minuto para que todo mundo se localize. Lá no finalzinho da página. Isso, exercícios de ética cristã, página 1 de 7, né? Que são os exercícios. Bloco 1. A palavra ética provém do termo grego mos, que quer dizer costume, uso. É certo ou errado? Errado. Por que errado? Porque é no grego. É no É no latim. latim, não no grego. Isso. Então, a número 1 está errada. Errada. Número 2, a distinção entre a ética moral é basicamente a diferença entre teoria e prática, ou elaborar e executar. Essa declaração está certa ou errada? Certo. Certíssima, certíssima. Número 2 está correta. Então, 2C. Número 3, o Espírito Santo constrói e restabelece o relacionamento com Deus. Através do Evangelho, ele estabelece a distribuição dos dons da parte de Deus. Essa declaração, ela é certa ou errada? Certo. Certa. Certíssimo, certíssimo. Número 3C, certa. Número 4. Em discussões éticas, normas são instrumentos que indicam e medem a correção espiritual. Esta declaração da número 4, ela é certa ou errada? Certo. Certíssimo, número 4 está certo. Número 5, somente através da oração amorosa e expiatória de Cristo é que podemos escapar da condenação e esperar o perdão. Essa declaração é certa ou errada? O Certo. Gil está fazendo com o dedo assim. Certo. Totalmente errada. Da oração, através da morte, não. Exatamente. Ô, irmão Gil. Irmão Gil passou por cima rapidinho, né? E se confundiu. É através da morte, não é da oração amorosa expiatória, é da morte expiatória. Vê que a gente está fazendo aqui algumas pegadinhas, né? Então fica ligado, porque aqui tem pegadinha. Eu não sou Faustão, não, mas eu aprendi a fazer pegadinha, né? Para ver se o aluno tá ligado, né? E dessa feita, irmão Gil não ficou muito ligado, mas agora ele vai ligar. Agora ele vai colocar em 440. Vamos lá, então 5 está errada. Número 6, o padrão moral é o conjunto de dogmas e regras sobre o que é bíblico e teológico a crer. Número 6, certo ou errado essa declaração? Certo. Certíssimo, certíssimo. Número 6 está certo, corretíssimo. Número 7, a palavra puro, do grego hagiasmos ou amiantos, significa separado para o uso exclusivo de Deus. Número 7, essa declaração é certa ou errada? Certa. Certíssimo. 8. O termo grego porneia descreve uma ampla variedade de práticas sexuais ou pré- ou extramaritais. Aplica-se a palavra em português conhecida como fornicação. Essa declaração da número 8 é certa ou errada? Certíssima, certíssima. Número 9. O termo grego pleonecteos, implica em despertar noutra pessoa estímulos sexuais que não podem ser correta e legitimamente satisfeitos, significando explorá-la ou aproveitar-se dela. Número 9, essa declaração é certa ou errada? Certa. Certíssima. E por fim, número 10. Na questão dos jogos de azar, o sorteio tem se tornado uma prática perfeitamente ética dentro dos moldes cristãos. Preste atenção Errado. nessa declaração. Na questão dos jogos de azar, o sorteio tem se tornado uma prática perfeitamente ética dentro dos moldes cristãos. Certo ou errado? Errado, porque sorteio não está incluído nos jogos de azar.
Sorteio sim é válido, mas não é parte dos jogos de azar. Entenderam, irmãos? Jogos de azar são os jogos que envolvem o investimento de muito dinheiro sobre aquilo que você vai eventualmente perder, como nos cassinos, né? As pessoas entram nas roletas do cassino e jogam altas somas em dinheiro e vão perdendo. Enquanto elas continuam, estão perdendo, estão jogando e cria-se um ciclo vicioso. Os exercícios de casa, ó, vocês vão fazer aí. Número 2, assinale com o único X para afirmar a única correta, a alternativa correta. Tem, deixa eu ver aqui. Tem 6 questões. 6 questões. E aí vocês vão fazer também o responda. Na próxima aula a gente vai corrigir. A unidade do corpo de Cristo pode ser ameaçada pelo predomínio de 3 claros e evidentes sintomas. Quais seriam esses sintomas? E nós falamos na aula passada, nós falamos hoje, ok? E a página 4, relacione a coluna A com a coluna B e assinale de novo C para definir a alternativa certa e E para a alternativa errada. Somente para a próxima aula, ok? A página... a página número 2, assinale com X a única alternativa correta, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3 em algarismos romanos, responda a unidade do corpo de Cristo e relacione a coluna A com a coluna B. E, de novo, o bloco 2, só até aqui na página 4. Então, tudo o conteúdo da página 2, 3 e 4, dever de casa, para então a gente corrigir na próxima aula. Perfeito, gente? Todos entendidos? Maravilha? Dúvidas, perguntas? Tudo esclarecido por enquanto, nenhuma dúvida. Maravilha. Então a gente dará continuação na próxima aula, na página, deixa eu ver aqui, que eu já havia assinalado, a página de número 8, então na página número 8, letras F e G, tá? Página número 8, letras F e G, e daremos também continuação nesses exercícios que estaremos corrigindo. Muito obrigado a todos os alunos que fizeram o pagamento das suas mensalidades. Infelizmente, 1 ou 2, por A e B razões, ainda não fizeram, o pagamento da mensalidade do mês de setembro, mas tudo bem, estão com algumas pequenas dificuldades e tudo vai ser regularizado, mas eu quero agradecer que a maioria, graças a Deus, pôde fazer o pagamento da sua mensalidade do mês de setembro. Muito obrigado a todos. Deus abençoe, recompense e prospere poderosamente a cada um de vocês que assim ajudaram a serem pontuais, porque quando sofremos muitas inadimplências, de alunos que atrasam seus pagamentos, na nossa escola sofre também problemas com a questão do material, porque a sua mensalidade, sinceramente, nos ajuda com a compra de papel que imprimimos, apostila, nos ajuda com a compra de capas, toda a manutenção básica da escola, nós tiramos da sua mensalidade, que ajuda a nos mantermos e avançarmos para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos agradecer a Deus, uma palavra de oração. Eu vou pedir ao nosso irmão Alessandro, que está com essa camisa fenomenal, ele vai me passar por mensagem de texto, irmão, o endereço. Por favor, me ajuda a ficar tão bonito quanto o irmão, Eu sei que o irmão é muito mais do que eu, mas essa camisa me deixou alucinado. E eu não sou de me fiquei impressionado com camisa, não, mas essa sua camisa me alucina. Que eu quero alegrar o coração da minha esposa. Chegar, comprar, vou sair de casa assim, de fininho, vou voltar e vou vestir, vou surpreender minha esposa. E ela vai dizer: marido, tu tá ficando bom na foto. Bom, Alessandro, então vai nos agradecer com uma palavra de oração a aula de hoje. Deus falou alguma coisa ao seu coração através da aula de hoje? Eu quero acreditar Amém. que sim. Ao nosso coração, ao meu coração falou bastante. Minha oração é que esta matéria fale profundamente aos vossos corações e que o Espírito Santo nos desperte mais do que nunca a sermos homens e mulheres bem voltados na prática da ética cristã e da ética ministerial. Irmão Alessandro Inácio, nos agradecendo com uma palavra de oração e nos despedindo com a aula de hoje. Irmão Alessandro Inácio, por gentileza. Bom, oremos então. Soberano Deus, meu Pai eterno, graças te damos, ó Deus,
Nesse momento, ó Pai, qual nos concedeu estarmos aqui, Senhor Deus, aprendendo acerca Sim, da Tua Senhor. palavra, ó Pai. Continua abençoando, Senhor Deus, a vida do pastor Luiz, ó Deus tremendo. Senhor Deus Todo-Poderoso, de cada um, cada aluno, Senhor Deus, que aqui está, meu Pai. Senhor Deus, dá crescimento, ó Deus, dá-nos entendimento acerca da Tua palavra, ó Pai. Possamos estar sempre praticando, sempre, ó Deus, vivendo, Senhor Deus, vivenciando a Tua palavra, ó Pai. Continua abençoando ricamente a cada um de nós, ó Deus Todo-Poderoso, prosperando, Senhor Deus, abençoando, dando saúde, paz, Senhor Deus Todo-Poderoso, na cada família, abençoando ricamente a cada um, meu Deus Todo-Poderoso. Somos gratos, Senhor, por tudo, meu Deus, o quanto Tu tem feito em nossas vidas, mesmo não merecendo, o Senhor tem sido fiel para Aleluia. conosco, ó Deus. Obrigado por tudo, meu Deus, o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso e compromisso, disciplina. E É disciplina. necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, beijão grande no coração de cada um de vocês. Abençoado final de terça-feira, abençoada semana, e voltamos a estar juntos próxima terça, 8 de outubro, se Deus quiser. Muito obrigado, a paz do Senhor. amém. Daqui a pouquinho já está o vídeo Senhor, meus desta aula para irmãos, você Deus abençoe. revisar caso queira. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Bom descanso. Amém. Amém.